Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Hoje nós iniciaremos o estudo das ligações químicas, que é sem sombra de dúvida um dos conteúdos mais importantes dentro da química, tá? Nessa primeira e nas próximas 3 mini aulas, nós trataremos então sobre o estudo das ligações químicas. Na mini aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a regra do octeto, que é uma importante teoria, né, para poder justificar as ligações químicas, e faremos também algumas considerações importantes, meio que numa introdução ao estudo das ligações químicas. Na segunda mini aula nós trataremos do primeiro tipo de ligação química, que é a ligação iônica. Na terceira mini aula falaremos sobre a ligação covalente e encerraremos esse assunto com a quarta mini aula, onde nós abordaremos a ligação metálica. Tá joia? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, eu inicio como sempre com uma pergunta, né? A pergunta de hoje é: por que os átomos se ligam, né? Bom, por que um átomo se liga? Por que não seria interessante ele ficar sozinho, ele existir isoladamente, como é o caso, por exemplo, dos gases nobres? Bom, a resposta para essa pergunta é muito simples, tá? Os átomos, independente do tipo de átomo, ele se liga com o simples intuito de adquirir estabilidade. O que é isso? De ter a sua energia reduzida. Todo átomo, sem exceção, ele sempre vai ter maior estabilidade quando ele encontra-se combinado, ou seja, quando ele encontra-se ligado a um outro átomo, tá? Ele sempre vai ter mais estabilidade quando ele encontra-se ligado do que quando ele estiver no seu estado isolado, ou seja, sozinho, né? Isso é muito bem retratado nesse gráfico aqui, pessoal. Ó, nós temos um gráfico aqui que revela a energia de dois átomos hipotéticos, tá? Que eu chamei de átomo A e átomo B. Aqui eu tenho aqui a energia desses átomos quando eles estão isolados. Se vocês observarem, o nível de energia está lá em cima, tá? E à medida que esses átomos vão se aproximando e se combinam, né? Ou seja, eles se combinam formando uma ligação química, gerando uma substância AB, essa energia cai drasticamente. Ou seja, esses átomos, tanto o átomo A quanto o átomo B, quando eles se combinam, eles adquirem uma maior estabilidade, tá? Então, nós podemos dizer que um átomo, quando ele encontra-se ligado a outro, ele sempre vai apresentar uma menor energia, ou seja, uma maior estabilidade do que quando ele está isolado, tá? Então, os átomos se combinam com esse intuito, de adquirir um maior grau de estabilidade, tá? E a gente sabe que existem, né, 118 elementos químicos. Então, graças a essa combinação entre esses 118 elementos químicos, nós temos todas as substâncias existentes, né? Ou seja, a ligação química, ela é, assim, essencial no estudo da química, né? A existência de qualquer substância, ela só é possível devido à existência da ligação química, tá? E nessas próximas mini aulas aí, nós trataremos desse assunto aqui com um contexto muito importante, que é o contexto das ligações químicas, ok? Então, pergunta para essa aqui, né? Resposta para essa pergunta: os átomos se ligam com o simples intuito de adquirir uma maior estabilidade. Um átomo sozinho, ele sempre vai ser mais instável do que quando ele se liga a outro. Tá joia? Bom, mas então o que justifica o fato dos gases nobres serem inertes? Nós, no estudo da tabela periódica, nós vimos que os elementos que se encontram ali na família 8A, no grupo 18, né, os chamados gases nobres, eles são elementos que apresentam alta estabilidade, né? Eles são inertes, eles não precisam se combinar com nenhum outro tipo de elemento para poder adquirir estabilidade, visto que eles, mesmo isolados, eles já são estáveis. Bom, por que os gases nobres não precisam se ligar com outros átomos, né? Porque eles são estáveis. Ok, mas o que explica essa estabilidade observada para os gases nobres? Tem muito a ver com a configuração eletrônica, tá? Dos gases nobres. Se vocês observarem aqui, nós temos os gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Com exceção ao hélio, né, que apresenta apenas a camada K e que contém 2 elétrons nessa camada K, todos os outros gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, ou seja, a camada mais externa deles, né, que tem elétrons ali, ela está com um total de 8 elétrons. E a estabilidade dos gases nobres tem a ver com essa questão dos 8 elétrons na camada de valência, ou então, no caso do hélio, que só tem uma camada, né, os 2 elétrons. Bom, nós vamos ver mais à frente que o que tem a ver esses 8 elétrons aí com a estabilidade, tá? Mas de antemão já adianto para vocês que os gases nobres, eles são inertes, ou seja, eles não precisam se combinar com outros átomos porque eles já são estáveis. E essa estabilidade é por conta dessa quantidade aqui, desses 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons no caso do hélio, tá? Bom, então esses 8 elétrons ali, né, na camada de valência, fez surgir uma importante teoria, uma regra, que ficou conhecida como regra do octeto.
E apesar de ter várias exceções, ela vai ser uma regra muito importante para a gente estar discutindo aqui as ligações químicas, ok? Bom, então a regra do octeto, né, ou teoria do octeto, ela foi uma teoria proposta pelo Lewis, né, o Gilbert Lewis, que foi esse importante cientista aqui, para poder tentar explicar a estabilidade dos átomos quando eles se combinam, né? Bom, o que diz essa regra? O enunciado da regra do octeto é o seguinte: um átomo atinge a estabilidade quando adquire a configuração eletrônica de um gás nobre, isto é, quando ele apresenta 8 elétrons em sua camada de valência, ou então 2 elétrons quando possui apenas a camada K, né? Que é o caso, por exemplo, do hélio. A gente viu que o hélio ele estabiliza com apenas 2 elétrons, porque ele só tem a camada K, ele não tem mais, né? E a gente sabe que a camada K comporta apenas 2 elétrons. Tem algumas exceções, né, como é o caso do hidrogênio e o lítio, eles atingem a estabilidade quando eles têm 2 elétrons na camada de valência, né? Por conta disso, eles só têm a camada K. Tá joia? Então, a regra do octeto, ela diz pra gente que um elemento qualquer, um átomo, ele vai atingir a estabilidade quando ele completar 8 elétrons em sua camada de valência. Por isso, é a regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência. Bom, quais seriam as consequências, né, dessa regra do octeto? Um átomo, então, ele vai se tornar estável quando ele adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. O que significa isso? Se eu pego, por exemplo, o flúor está aqui, né, família 7A, o grupo 17, se vocês observarem, ele tem número atômico 9, então ele, em seu estado neutro, ele tem 9 elétrons, né, então a gente observa aqui, o flúor, ele tem a camada de valência dele 7 elétrons, né, por isso que ele está na família 7A. Bom, o que o flúor teria que fazer aqui para poder ficar com 8 elétrons na camada de valência? Ou seja, ele só adquiria estabilidade quando ele apresentar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que no caso é o neônio. Olha só, o neônio ele tem 10 elétrons. Então, o flúor ele vai atingir a estabilidade, uma maior estabilidade, quando ele ganhar mais um elétron, né? Então, olha só, tem o flúor aqui, o gás nobre mais próximo dele é o neônio. Flúor com 9 elétrons, né, aqui no total, neônio com 10. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, o neônio tem 8. Então, o flúor, para poder ficar mais estável, ele precisa ganhar um elétron aqui, de forma que ele fique com a mesma configuração eletrônica do que o neônio. Tá? Então, esses 8 elétrons na camada de valência é o que dá, o que dita, né, a estabilidade para um átomo. Então, todo átomo, ele vai tender, ele vai querer se combinar com o outro átomo, de maneira que no final ele consiga ter esses 8 elétrons na camada de valência, tá? E essa combinação, a maneira pelo qual esse átomo vai se combinar, depende. Ele pode combinar perdendo elétrons, ele pode combinar ganhando elétrons, como é o caso do flúor, que precisa ganhar um elétron, né, para ficar com 8, ou então compartilhando elétrons, tá? Basicamente, o que nós vamos estudar nas ligações químicas é isso daí. Nós vamos estudar os 3 tipos, ligação iônica, covalente e metálica, joia? Bom, mas como que os átomos atingem o octeto? O que eles precisam fazer para completar esses 8 elétrons na camada de valência? Para atingir o octeto, pessoal, um átomo ele deve fazer uma das 3 coisas. Ou ele deve perder elétrons, ou ele deve ganhar, ou ele vai compartilhar elétrons, tá? Sempre se combinando com outro átomo. Para atingir esse octeto, ele vai precisar se combinar com outro átomo, de forma que ele tem que perder, ganhar, ou então compartilhar elétrons, tá? E com base na posição dos elementos, né, na tabela periódica, tem como a gente prever o que nós chamamos de valência de um átomo, tá? A valência, ela indica para a gente o número de ligações que um átomo precisa fazer para poder atingir o octeto. Então, de acordo com a posição da tabela periódica, a gente pode ter diversas informações aqui. Por exemplo, o elemento que está aqui na família 1A, tá? Ele vai precisar o quê? Qual que é mais fácil para ele? Ele perder um elétron, né? A gente sabe que ele tem um elétron, tá? Na camada de valência, por isso que ele está na família 1A. Qual que vai ser mais fácil para ele? Perder esse um elétron que ele tem na última camada ou ganhar 7? Teoricamente, perder esse um elétron. Então, a gente sabe que o elemento que está aqui na família 1A, a tendência dele vai ser de quê? Perder um elétron. O mesmo vai ocorrer aqui para o elemento da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para ele? Perder esses 2 elétrons e ficar com 8 na camada, né, mais interna, ou ganhar 6 elétrons? Óbvio que vai ser perder. Mesma coisa para os elementos da família 3A. Eles têm 3 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil? Perder esses 3 ou ganhar 5? Perder os outros 3. Bom, quando a gente chega aqui na família 4A, que é a família do carbono, já muda um pouco o cenário, né? Da família 1A, 2A e 3A, a tendência do elemento vai ser perder elétrons, né? Ele vai perder 1, 2 ou 3 elétrons, de forma que ele fique com 8 elétrons na camada mais interna. Agora, quando eu chego aqui na família 4A, digamos que seria metade do caminho, né?
Família 4A, os elementos têm 4 elétrons. Então, aqui, o que seria mais fácil para ele? Ele poderia tanto perder esses 4 elétrons, como ganhar 4 para ficar com 8. Mas, na verdade, ele nem perde nem ganha. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar os seus elétrons. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o carbono, né? Pega o átomo de carbono aqui, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se eu vou ligar ele com átomos de hidrogênio, ele não vai querer perder o elétron dele. Ele vai querer o quê? Compartilhar. Ele vai compartilhar um elétron com hidrogênio, outro elétron com outro hidrogênio, outro elétron com outro hidrogênio e outro elétron com outro hidrogênio, de forma que ele vai ficar com 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, os elementos da família 4A, a tendência deles não é nem de perder nem de ganhar elétrons, e sim compartilhar, tá? Prestem atenção nessa informação. Agora, quando eu chego aqui nos elementos da família 5A, que tem 5 elétrons na camada de valência, na 6A, que tem 6 elétrons na camada de valência, e na 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, já muda o cenário, né? Um elemento que tem 5 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 3 do que ele perder seus 5. Um elemento que está na família 6A, é mais fácil ele ganhar 2 do que perder os seus 6 elétrons. Da mesma forma, um elemento que está na família 7A e tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 1 elétron para ficar com 8 do que perder o seu 7. No caso, então, aqui das famílias 5A, 6A e 7A, a tendência vai ser de ganhar elétrons, tá? E quando eu chego aqui na família 8A, que são os gases nobres, a gente já sabe que eles não vão tender a fazer nada. Eles não vão precisar perder, nem compartilhar, nem ganhar elétrons, porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência, então eles já são estáveis, eles não precisam se combinar com outros elementos, ok? Então, quando a gente fala assim, a valência do átomo de carbono é 4, significa que o carbono é capaz de fazer 4 ligações. Na verdade, que ele precisa fazer 4 ligações para poder atingir o octeto. Se eu falo, por exemplo, que a valência do sódio é 1, significa que o sódio ele precisa fazer apenas uma ligação para poder atingir o octeto, tá joia? Bom, por consequência, né, aqui o que nós observamos? Nós observamos que os metais, que são os elementos da família aqui, 1A, 2A e 3A, eles têm tendência a perder elétrons, certo? Então, os metais, a tendência deles vai ser de gerar o quê? De gerar cátions. Agora, quando eu pego os elementos da família 5A, 6A, 7A, eles já estão muito próximos de 8. Então, a tendência deles, né, que eles são ametais, a tendência deles vai ser de ganhar elétrons e, consequentemente, gerar ânions. E aqui, quando a gente está na metade do caminho, a tendência dos elementos da família 4A não é nem de ganhar, nem de perder, e sim compartilhar elétrons. Então, observe aqui comigo, ó. O lítio, por exemplo, ele está na família 1A. A tendência dele é perder um elétron. Quando ele perde um elétron, ele fica Li+. Magnésio, família 2A. A tendência dele é perder 2 elétrons. Se ele perde esses 2 elétrons, ele vai ficar com Mg2+. Alumínio, mesma coisa. Família 3A, a tendência dele é perder 3 elétrons. Vai ficar Al3+. Então, observe, pessoal, que ponto importante. Olha, a partir da posição de um elemento na tabela periódica, é possível a gente prever se aquele elemento, para ele atingir a estabilidade, vai precisar ganhar, compartilhar ou perder elétrons. E é possível a gente prever, inclusive, os íons que ele vai gerar, ok? Se eu venho aqui, por exemplo, com o nitrogênio, a gente viu que a tendência dele é ganhar 3 elétrons. Ora, se ele ganha 3 elétrons, a carga dele vai ser N3-. Oxigênio, está na família 6A, a tendência é ganhar 2 elétrons, a carga dele, O2-. Flúor, cloro, bromo, iodo, tendência a ganhar 1 elétron, vai ficar então Cl-. Então, ó, a partir da posição da tabela periódica, a gente consegue prever a valência, ou seja, o número de ligações que aquele átomo precisa fazer para atingir o octeto, bem como o íon que ele gera. Olha que coisa bacana, né? Bom, então vamos ver aqui. Por exemplo, o exemplo aqui, o cálcio. Ó, o cálcio tem número atômico 20. Se a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente vai perceber que ele está, olha só, no 4º período, né? 4º período de qual família? Só eu olhar aqui, 2 elétrons na camada de valência, então família 2A. Qual que vai ser a tendência, então, do cálcio? Bom, olha só, a tendência dele vai ser de ganhar 6 elétrons e ficar com 8 nessa camada, ou de perder esses 2 elétrons aqui e ficar com 8 na camada de cima. Obviamente que vai ser de perder. Então, o cálcio, a tendência dele vai ser perder esses 2 elétrons. Quando ele perde esses 2 elétrons aqui, ó, a perda de 2 elétrons, o que vai acontecer com ele? Vai aparecer aqui uma carga 2+, porque ele gerou um cátion, né, aqui, como vocês podem ver, e ele vai ficar com 8 elétrons na camada, que essa agora é a camada mais externa.
ele vai adquirir a configuração do argônio, que é o gás nobre mais próximo dele. Então, olha que bacana. Nós dizemos, então, que o cálcio apresenta valência 2. Isto é, ele precisa fazer 2 ligações para poder atingir o octeto. Bacana demais, né, pessoal? Bom, vamos continuar aqui. Mas e o que seriam ligações? Né? O que são ligações dentro da química? O que esse termo significa? Bom, uma ligação, tá, nada mais é do que uma força que atua mantendo os átomos ou moléculas unidas. Tá? Então, eu tenho aqui um átomo A se combinando com o átomo B. Quando eles se ligam, quando eles se combinam, vai haver uma força ali que vai manter esses dois juntos. Essa força nós chamamos de ligação. E dentro da química existem 2 tipos de ligações. Nós temos as ligações interatômicas, como o próprio nome diz, é entre os átomos, e nós temos as ligações intermoleculares, que como o próprio nome diz também, é entre moléculas. Não confundam, tá? São 2 diferentes tipos. Bom, as ligações interatômicas, ela ocorre entre os átomos, ou seja, dentro da molécula, mantendo esses átomos unidos, tá? É o que ocorre aqui, por exemplo, a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula de água. Então, tem aqui a molécula de água. Molécula de água, a gente sabe que a fórmula é H2O. Então, eu tenho um átomo de oxigênio no meio e nas 2 pontas ligado a ele eu tenho um átomo de hidrogênio. Essa coisa aqui, essa força que mantém o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio é uma ligação interatômica, tá? Porque ela está mantendo os átomos juntos. Agora, uma ligação intermolecular é aquela que ocorre entre as moléculas, tá? De uma substância, mantendo essas moléculas unidas. Por exemplo, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, observe, aqui eu tenho uma molécula de água, 2, 3 moléculas de água, tá? E cada uma dessas moléculas aqui, elas estão ligadas entre si, ó. Observe, essa molécula de água aqui, ó, ela está se ligando a essa molécula de água aqui por meio de uma ligação. Nesse caso aqui, não é uma ligação interatômica, porque a ligação não é entre os átomos, é entre moléculas. Nesse caso, essa ligação, nós dizemos que ela é uma ligação intermolecular. Então, não confunda ligação. Quando a gente fala ligação química, a gente está falando das ligações interatômicas, é a ligação entre os átomos. É a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica. Agora, quando a gente está falando de ligações intermoleculares, são ligações entre as moléculas de uma substância, tá joia? Nessas 4 mini-aulas aqui, nós trataremos das ligações interatômicas e não das intermoleculares, tá joia? Então, só para a gente entender aqui, né, os tipos de ligações. As ligações interatômicas, então, elas ocorrem entre átomos, né, por isso que é interatômica, tá? Ela mantém os átomos unidos. Elas são de 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Já aqui, ó, na ligação covalente, ela vai gerar compostos moleculares, ou seja, vai formar moléculas, tá? E essas moléculas, existem forças, né, que atuam para poder manter essas moléculas unidas. Aí, quando a gente está falando de força entre as moléculas, nós chamamos de forças intermoleculares, que nós vamos ver em aulas mais para frente, tá? Ligação de hidrogênio é um primeiro tipo, de polo permanente e de polo induzido. Para essas 4 mini-aulas aqui, nós estamos trabalhando aqui onde está de verdinho. São as ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica. Joia? Bom, mas o que é uma ligação química? Né? O que é uma ligação interatômica? Bom, pessoal, uma ligação química nada mais é do que a força que se estabelece quando 2 ou mais átomos se combinam para poder formar uma substância, tá? Então, se eu tenho um átomo de hidrogênio, se combina com um átomo de oxigênio, a força que mantém esses 2 átomos unidos é o que nós chamamos de ligação química, tá? Então, ligação química é a força que mantém 2 ou mais átomos unidos. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de hidrogênio se combinando com um átomo de cloro, né? A força que mantém esses 2 átomos aqui juntos, combinados, é uma ligação química, tá joia? E um ponto muito importante é o seguinte, ó. Toda ligação química, seja ela iônica, covalente ou metálica, elas envolvem apenas os elétrons de valência dos átomos, tá? É apenas a camada de valência, é apenas os elétrons da última camada, ou seja, da camada de valência, que participam das reações. Os elétrons mais internos, eles não são envolvidos nas ligações químicas, ok? Bom, aqui então, né, falando sobre os tipos de ligações químicas, só para a gente ter um apanhado geral, tá? Do que nós veremos nas próximas mini-aulas. Tá? Então, as ligações interatômicas, o primeiro tipo é iônica, o tema da nossa próxima mini-aula. Né? A ligação iônica ela envolve a transferência de elétrons. Né? Nós vamos ter ali combinando, então, 2 átomos, um que tem tendência em perder e o outro que tem tendência em ganhar. Tá, joia? Então, ligação iônica.
Já a ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. É quando eu tenho ali dois átomos que nenhum vai querer doar o seu elétron, nenhum vai querer receber. A tendência maior deles ali vai ser de compartilhar. Tá? Eu não vou ter um que vai estar cedendo, o outro vai estar recebendo. Cada um vai contribuir ali com o elétronzinho para poder formar uma ligação covalente. E o último tipo, que é a ligação metálica, ela envolve a dispersão dos elétrons dos metais. Tá? Os metais, como nós vimos nas aulas sobre propriedades periódicas, né, eles apresentam o que nós chamamos de um alto caráter metálico, ou seja, uma eletropositividade muito alta. Então, os átomos dos metais, eles perdem muito facilmente né, os seus elétrons. E quando eu tenho, por exemplo, dois metais diferentes se combinando, essa perda de elétrons ali vai permitir né, o que nós chamamos de dispersão de elétrons, gerando, então, ali, caracterizando uma ligação metálica. Tá joia? Pessoal, como eu disse, essa mini aula de hoje era para a gente falar um pouquinho sobre a regra do octeto e algumas considerações importantes sobre as ligações químicas. Espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de valência, tá? O porquê, né, por que os gases nobres não se combinam com outros elementos, né, e de que forma que um átomo pode reagir para poder atingir o octeto. A gente viu que ele pode ganhar, pode perder ou pode compartilhar elétrons, tá? Mini aula de hoje era basicamente isso o intuito, tá? Próxima mini aula nós trataremos aqui então do primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica, tá? Então vou ficando por aqui, espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima mini aula então. Tchau, tchau.